horas ter o Corinthians em campo, então já vou acionar Bruno Migliozzi, repórter da partida de hoje entre América de Natal e Corinthians. Primeiramente, uma boa noite para você e já pode trazer as primeiras informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, Bruno. Fala, Soler, tudo bem? Boa noite pra você, pro amigo ligado aqui nos donos da bola da Rádio Bandeirantes. Vamos lá, falar desse timão que tem que manter essa boa sequência aí, quem sabe construir uma boa sequência depois de recuperar com essa vitória sobre a equipe do Fluminense, mas pra isso sem Antônio Oliveira, que foi expulso no último jogo. É claro que ele viajou com a delegação, mas não estará no banco de reservas, e também sem Rodrigo Garro, que foi expulso contra o São Bernardo, a última partida do Corinthians pela Copa do Brasil. São Bernardo e Cianorte já estiveram no caminho do timão e o adversário é o América de Natal, equipe que está 16 jogos invicta nessa temporada de 2024, inclusive a maior invencibilidade atual no futebol brasileiro dos times dentre as 4 principais divisões do país. Importante falar de outras ausências por lesão. Igor Coronado não se recuperou de dores no quadril, mais uma vez fica de fora o jogador que ainda não conseguiu uma sequência com a camisa do Corinthians. Também o Yuri Alberto com um problema na perna e também o Pedro Henrique, desfalques do timão, além do Gustavo Henrique, que se recuperou da dengue, mas ainda com alguma lacuna física ali, né? Pra você voltar depois da dengue realmente é muito complicado, então Gustavo Henrique vai ficar de fora hoje também. Um timão com algumas mudanças, também jogadores poupados devem ficar de fora dos 11 iniciais. Fagner, também o Romero no ataque e na direita, o Fagner na direita, o Romero no ataque e na esquerda talvez o Hugo seja poupado. Então Corinthians com bastante modificação, com Carlos Miguel, com Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Bidon, Raniel, Paulinho com Wesley, Pedro, Raul e Mosquito. Um Corinthians bem modificado hoje, essa é a tendência para o duelo contra o América de Natal. Corinthians que teve ao longo da semana também alguns problemas em relação a pagamento, né? Atrasou a parcela da Neoquímica Arena mais uma vez. O Timão conseguiu fazer um pagamento parcial e já avisou que vai fazer outro pagamento parcial no mês que vem e ficar devendo o do mês de junho. Do mês que vem não, né? Hoje a gente já tá em maio, então vai atrasar de novo em maio e ficar devendo até o mês de junho, quando pretende quitar essa situação. O Corinthians tem uma dívida acumulada na Neoquímica Arena de 700 milhões de reais, uma dívida que cresce bastante e o Timão segue tendo problemas com esses pagamentos, com juros. É um problema que ainda vai se alastrar por muito tempo no Corinthians, mas pro jogo de hoje vale destacar que vale algum dinheiro, né? Ajuda, quem sabe, a se recuperar financeiramente de certa forma a Copa do Brasil, que ao longo da caminhada vai render bastante. Hoje o classificado, claro que o jogo tem jogo de volta, mas começa hoje a disputa por um valor de 3,5 milhões de reais, então é importante o Corinthians ir bem no duelo fora de casa para quem sabe decidir na Neoquímica Arena ou já chegar com um resultado confortável aí na próxima partida contra o América de Natal, um time que é o atual campeão potiguar, é o segundo maior campeão potiguar na história atrás do ABC, que é, por sinal, o maior campeão estadual do Brasil, né? O time que mais tem títulos com 57, o América tem 38, equipe tradicional, equipe centenária, mas que há muito tempo não vive seus melhores dias. Então esse é o duelo do Timão em Rio Grande do Norte, Soler. E o Corinthians que teve uma boa notícia hoje, né? Envolvendo o Maicon, né, Bruno? É isso, o Timão que teve uma boa notícia. O Maicon tem um problema muito grave, ele vai ficar tempo afastado, mas parece que vai ter um tempo de recuperação um pouco mais acelerado. O Maicon, que nesse momento tá fora, e o Breno Bidon é quem vai assumir essa posição. O Maicon passou por cirurgia, foi um sucesso a operação dele e ainda vai demorar um tempinho pro Maicon jogar, mas pelo menos não deve se alastrar demais aí a situação do Maicon, volante do Timão. O Corinthians divulgou hoje, né? O Maicon passou por cirurgia aqui pertinho, aqui no Sírio-Libanês. Felizmente deu tudo certo com o meio-campista do time do Corinthians, mas ainda vai demorar bastante para retornar ao campo de jogo. Passo de novo aí o provável Corinthians, então, pro nosso Paulo do Vale também analisar essa equipe corintiana que vai encarar o América de Natal. Com Cássio no banco, Carlos Miguel jogando, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká e Matheus Bidu. Breno Bidon, Raniel e Paulinho, Wesley, Pedro, Raul e o Mosquito. E um destaque negativo da chegada do Corinthians a Natal. É claro que às vezes o Cássio parava, no ano passado ele parava bastante, ou o Renato Augusto, o Fábio Santos eram caras que paravam para atender torcida. Corinthians chega em Natal com grande recepção no hotel, nenhum jogador foi tirar uma foto, dar um autógrafo, então uma cena chata que se repete bastante com esse elenco do Timão. Infelizmente. Mas aí, PDV, com um time parecido até, né, com o que venceu o Fluminense por 3-0, né, apenas o
Fagner sendo poupado, Bidu e Hugo, você joga a moeda e o Corinthians sai perdendo. Um grande tanto faz. O Corinthians sai perdendo independentemente. Paulinho no lugar do Garro, né? Já que o Garro está suspenso. Mas de resto, um time que, para jogar contra o América de Natal, segue bastante competitivo, né? Talvez ali o Pedro Raul no lugar do Romero, né? Também é uma possibilidade aí de descansar um pouco o paraguaio. Eu faria isso. Eu acho que hoje é jogo para Pedro Raul, é jogo para jogador que precisa mostrar serviço, sabe? Vai enfrentar uma equipe inferior, é até bom pra você ver o quanto você pode contar com o cara, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco do São Paulo, do Rames, vai ficar de fora amanhã contra o Águia de Marabá. É jogo pro Rames Rodrigues, cara, assim, pra ver o quanto que... Sabe, você vai pegar um time inferior, você tem que ver como o cara vai render, porque... Você coloca ele faltando 5 minutos pra terminar um jogo contra o Palmeiras, é difícil, né? Um jogo duro, de intensidade e tal. Então, assim, você contar com o cara desde o início da partida, ele ali no ritmo, de como tá o jogo e tudo mais, é importante. Então, eu sinto que as mudanças que o Antônio Oliveira faz pra hoje são mudanças de observação, principalmente. Claro que de descanso, o Fagner precisa descansar, o Romero precisa descansar também, o Garro já tá fora por conta de suspensão, então assim, é muito interessante você ter um Paulinho se movimentando, para isso que serve. Claro que a Copa do Brasil ela é uma competição milionária que tem que ser levada completamente a sério, mas a gente tá falando de uma terceira fase em que alguns times tiveram aí o privilégio, entre aspas, de enfrentarem equipes inferiores, pelo menos com relação à divisão, e que em 2 jogos. Então assim, e principalmente se você tem a possibilidade de definir em casa e de, às vezes, construir ali um resultado razoável numa primeira partida, você tem a possibilidade, por exemplo, de movimentar um Paulinho. Você tem a possibilidade de dar ritmo para um Mateuzinho que custou caro, por exemplo. Você tem a possibilidade de novamente ver o Kaká em campo, que já ganhou a oportunidade no final de semana contra a equipe do Fluminense, foi muito bem. Então assim, dá ritmo pro Kaká. Coloca de novo um Félix Torres pra ver se enfim ele engrena, porque o Corinthians não sofreu gol contra o Fluminense, foi importante. Foi muito pouco incomodado pelo Fluminense, então assim, méritos pra defesa. O Félix Torres vinha sendo muito criticado nos últimos tempos, então assim, é importante que hoje o Corinthians também, mesmo que contra um time inferior, tenha jogadores respondendo e jogando bem. Então, na lateral esquerda, você falou muito bem, Soler, jogar uma moeda aí, ou o Bidu, ou o Hugo, verdade, aí é o grande tanto faz. Mas assim, o Hugo, no domingo, não foi tão mal. Não foi tão mal o Hugo. Ele, inclusive, no gol do Wesley, no segundo gol, ele faz... O Romero é desarmado, a bola vai pro lado esquerdo do Hugo, ali, o ofensivo do Corinthians, e aí a bola vai pro Wesley, ele arranca e faz, e marca um golaço. Então, assim, tem que observar esses jogadores. É uma pena, por exemplo, você não ter um Coronado pra esse jogo, porque é um cara que tá precisando de ritmo, né? E que ainda não conseguiu jogar por questões físicas, porque muito se fala sobre a intensidade de um futebol árabe onde ele jogou os últimos anos e a intensidade de um futebol brasileiro, que é muito diferente. Tanto que o Rames, que é um jogador que já foi visto como um fora de série, não consegue jogar por aqui até agora. Então assim, acho importante, essa mescla, não dá pra chamar de um time misto, nada, mas você olhar pra algumas posições, bom, tá na hora de descansar o Fagner, vamos ver o que o Mateuzinho rende. Não tem o Garro, mesmo que o time talvez num primeiro momento pareça sem uma armação de fato, você tentar o Paulinho numa posição mais avançada mesmo, que o Paulinho já mostrou muitas vezes que sabe fazer. O Corinthians tem algumas alternativas para essa posição, são pouquíssimas na verdade, porque Sim. O Corinthians não tem outro cara de criação. Então você ficar com o Paulinho, Fausto Vera ou quem sabe o Biro, que é um cara que joga pelo lado, começou como lateral para jogar pelo meio. Então a tendência é que o Paulinho jogue, mas é legal ver o Paulinho com mais espaço, até porque a parte física já não é o grande forte, que foi o forte dele ao longo de toda a carreira, né? Um cara que tinha muito vigor e até por isso, bom, jogou tanto em seleção brasileira, jogou no Barcelona, enfim, eu acho interessante testar o Paulinho nessa posição, PDV, não sei o que você pensa, até porque o Coronado é um cara que cai mais pelo lado, ele pode ser uma alternativa pro Garro aí ao longo da temporada. Porque o Paulinho ainda não está em condições, talvez nunca mais consiga fazer aquele papel de segundo volante que aparece como o elemento surpresa dentro da área, né? Acho que o Paulinho
hoje é um jogador pra dar um passinho pra frente numa pegada meio Diego Souza, né? O Diego Souza ele começa também como um segundo volante, um terceiro homem de meio de campo e termina a carreira como um baita do centroavante. Sim. Talvez o Paulinho não seja um centroavante num futuro próximo. Não que ele seja um meia armador, né? Um clássico meia, um Douglas, um Danilo, mas é um jogador que tem bom passe, um jogador que tem força física, que pode jogar nessa posição com outras características, né? Até se você tiver o trio de velocidade que o Corinthians teve contra o Fluminense, né? Mosquito, Romero e Wesley são 3 jogadores que empurram a linha de defesa para trás, que fazem o adversário correr de costas pro goleiro. E aí o Paulinho tem espaço para dessas arrancadas, para invadir a área. Então eu gosto, eu acho interessante nesse estilo de jogo, de um time que provavelmente vai jogar muito fechado contra o Corinthians, você ter jogadores de velocidade, jogadores que vão empurrar para trás essa equipe, e tem um Paulinho que pode ser um bom elemento surpresa invadindo a área na finalização, tanto por baixo quanto de cabeça. Concordo, acho que é uma boa oportunidade sim de ver o Paulinho nessa posição. Assim, pra resumir a ópera, futebol é imprevisível, o América pode ter um jogador expulso logo de cara, a coisa pode ficar fácil pro Corinthians ou mesmo o Corinthians enfrentar dificuldade. Eu imagino que vai ser um jogo protocolar, acho que o Corinthians vence por 2-0 lá em Natal, nessa primeira perna da terceira fase. Também vejo assim, viu, PDV? Eu acho que o Corinthians não vai ter muita dificuldade pra pegar o América lá, não. É claro que o time que tá invicto, algum mérito ele tem. É claro que a gente não acompanha tão de perto esse América de Natal, mas é um time que foi campeão potiguar, um time que tá 16 jogos sem perder, estreou empatando fora de casa no Brasileirão da Série D e que tem alguma sequência aí sob o comando do Marquinhos Santos, técnico conhecido, inclusive, do futebol paulista, hoje treinando a equipe do América de Natal. Então, alguma precaução é importante pra esse Corinthians, até porque não vai ter o Antônio Oliveira no banco, um cara que coloca ali uma energia, um gás nesse elenco, né? Já tem essa proximidade com os jogadores, mas tem outras lideranças aí. O Bruno Lazzaroni vai ter que assumir esse papel para dar esse gás no timão. E numa competição em que o Corinthians fez bons jogos até aqui, né? Contra o Cianorte, contra o São Bernardo, é verdade, mais 2 dos jogos mais tranquilos aí que o Corinthians teve ao longo da temporada. Tranquilidade que não teve no Paulistão e que não encontrou no Brasileiro, tirando esse jogo contra o Fluminense. Então é uma competição interessante pro Corinthians dar andamento financeiramente e pra confiança, porque já mal no Brasileiro, você se complica com a América de Natal, aí a temporada começa a ganhar contornos dramáticos, né? Então o Corinthians tem que levar com muita seriedade esse jogo, sim. É isso, a gente vai para